A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de, vamos dizer assim, de santidade, né? De santidade que temos que ter, irmãos. Porque a Bíblia diz, sem santidade não podemos ver ao Senhor. E eu vejo hoje em dia que tem muitos crentes que se dizem crentes, irmãos, estão envolvidos com o mundo. A Bíblia mesmo diz, né, que não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E precisamos, irmãos, fazer uma autoavaliação de nós mesmos. Se o Senhor Jesus voltar, como é que está a nossa vida? Será que a gente está servindo ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma? Eu digo isso de mim mesmo, começando de mim. E a Bíblia diz que o juízo de Deus começa pela casa dele, né? Pelos crentes, né? Que a igreja somos nós, irmãos. Nós somos a palavra diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero deixar essa mensagem aqui, que está escrita lá no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 22, que diz assim, irmãos: a candeia do corpo são os olhos. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém, meus irmãos. Irmãos, essa palavra diz que temos que ter cuidado com aquelas coisas que a gente olha, né? O que a gente vê, o que a gente está vendo na TV. A TV hoje em dia tem tantas coisas erradas, meus irmãos. Muitos crentes assistindo filmes, novelas, jogo de futebol. O Senhor Jesus disse que a gente conhece, como é que a gente conhece os frutos, a árvore, pelos frutos. A gente tem que ver, irmãos, que o que a gente está olhando, o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, né? Muitos envolvidos em jogos de futebol, onde tem brigas, contendas, e muitos dizem, não tem nada a ver. E em Romanos 1,32, meus irmãos, diz que são dignos de morte os que tais coisas fazem e consentem, né? Você consentir, apreciar, se divertir com o pecado alheio, futebol onde tem porfia, brigas, palavrões, mortes, idolatria, que aí muitos criticam a Igreja Católica, que são idólatras, né? E são mesmo, tem muita idolatria na Igreja Católica, mas tem muitos evangélicos idólatras, irmãos, que estão envolvidos em jogo de futebol, onde tem paganismo, onde tem cada clube daquele, um mascote, tem um mascote, tem um santo da Igreja Católica, né? Uma idolatria enorme, meus irmãos, e muitos crentes ali envolvidos nisso, né? E estão ali vendo brigas, palavrões e eu não estou fazendo aquilo, mas está consentindo, né? Se não se arrependerem, irmãos, vocês não sobem, né? Então a gente tem que se arrepender, irmãos, fazer uma autoavaliação. Muitos crentes também envolvidos em filmes violentos, novelas, né? A gente tem que ver, a Bíblia diz se a gente que a gente tem que agradar a Deus, né? E diz o seguinte lá no livro de Coríntios, né? Que a gente tem que quer comais, quer bebais, fazer tudo para a honra e glória de Deus. Nós temos que fazer as coisas, meus irmãos, para promover a glória de Deus, né? Muitos crentes também envolvidos com praias, né? Vão em praias onde tem pessoas seminuas, meus irmãos. A Bíblia diz que para a gente não se sentar na roda dos escarnecedores. Muitos crentes aí, muitos vão querer me criticar, mas que critique. A Bíblia diz que a gente tem que viver
A gente tem que viver em santidade, irmãos. E a palavra diz que sem santidade não podemos ver ao Senhor. Então, irmãos, essa foi uma mensagem de alerta, né? Falando da santidade, que não podemos só, a Bíblia diz, para a gente buscar o Senhor enquanto se pode achar. Não é só sentar num banco de uma igreja, né? E dizer, eu estou servindo a Deus. Não, irmãos, a gente tem que servir a Deus na igreja, no templo, né? Porque a igreja somos nós, mas tem que servir a Deus fora também do templo, né? Com nosso, dando um bom testemunho e deixando essas práticas aí que eu falei, porque se não deixar, irmãos, o Senhor, quando vier, não sobe. Os crentes que estão envolvidos com o mundo, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para nos libertar, e porque a gente ainda está envolvido com as coisas desse mundo, a gente tem que discernir, né? Pedir a Deus o que é certo, entendimento, né? A gente tem que ver tudo que a gente está fazendo, irmãos, se estamos agradando a Deus ou não, porque como falei no começo, o juiz vai começar primeiramente pela casa de Deus. O ímpio que ouvir essa mensagem e se converter, e se arrepender e abandonar, Deus perdoa, né? Se converter e abandonar o pecado. Então, irmãos, a Bíblia diz que para a gente não rejeitar a sabedoria. Vocês que estão vendo esse vídeo, não rejeitem esta palavra, se arrependam e deixem essas práticas de lado. Eu digo por mim mesmo, irmãos, que eu era envolvido em jogo de futebol, em jogos de aposta, né? Muitos crentes envolvidos em aposta de loteria acham que isso aí é certo, mas é erradíssimo, meus irmãos. Que o Senhor diz para a gente trabalhar com as nossas mãos, e do suor do nosso trabalho a gente vai se alimentar. Então vamos analisar mais, irmãos. Se eu viesse aqui dar uma palavra de ajuda, né? Ah, você é feliz, você vai prosperar. Não, a gente tem que falar o evangelho verdadeiro, irmãos, que o evangelho não é prosperidade, bens material, não. O evangelho, ele é um evangelho simples, porque a gente não somos desse mundo, né? E a Bíblia diz, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor dá o nosso alimento, o nosso vestir, mas Ele quer que a gente primeiro sirva a Ele, meus irmãos, né? Então, um abraço a todos, compartilhe esse vídeo e vamos andar em santidade, irmãos. Um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Tchau.